Quanta alegria poder estar com vocês neste EACRE 2022, onde vamos trabalhar um pouco com os caminhos das equipes de Nossa Senhora e as orientações da Igreja neste ano da família Amores Letícia. Saber que viver o ensinamento da Igreja, estar diante dos ensinamentos da Igreja é sempre uma graça de Deus. O ano da família Amores Letícia vem nos trazer algo de extraordinário. Foi iniciado no dia 19 de março de 2021 e vai até o dia 21 de junho de 2022. E nesse tempo temos a grande oportunidade de vivenciar toda a dinâmica do movimento das equipes de Nossa Senhora dentro da perspectiva do Evangelho que se faz presente na Sagrada Escritura, do Evangelho que se faz presente em toda a revelação, e do Evangelho que se faz presente em cada família. A família como sendo o lugar sagrado, o lugar onde Deus se faz presente, onde Deus se torna visível no amor do casal, mas também se faz presente na fecundidade deste mesmo casal. Essa fecundidade que está na dimensão psíquica, física, mas também está na dimensão espiritual. E a Amores Letícia, ela nos apresenta em alguns capítulos toda uma realidade extraordinária da família e também do mistério salvífico, ou seja, do mistério em que a Igreja é a portadora da boa notícia, que somos todos chamados à vida de santidade. No primeiro capítulo, a Igreja nos apresenta a família à luz da palavra de Deus, a história à luz da palavra de Deus, as famílias com todas as suas crises, dificuldades, problemas, mas também com os grandes sinais de esperança para a humanidade. No segundo capítulo da Amores Letícia, o Papa Francisco nos apresenta a realidade e os desafios da família, as tribulações, as angústias, os sofrimentos, mas ao mesmo tempo as esperanças que nos fazem caminhar na fé. No terceiro capítulo, nos é apresentado o olhar fixo na pessoa de Jesus Cristo como sendo aquele que chama a família à vida de santidade, à vida de comunhão, à vida de percorrer um itinerário de santificação da pessoa, da família enquanto tal e da própria sociedade. No capítulo 4, que é o eixo desta carta do Papa, traz para nós sobre o amor no matrimônio. O amor desde as suas várias dimensões, do eros, da filia, do ágape, o amor como expressão do próprio Deus na pessoa humana, criada à sua imagem e semelhança. No quinto capítulo, o Papa Francisco nos apresenta o amor que se torna fecundo. Não há como imaginar uma relação amorosa sem o fruto generoso do próprio amor. No sexto capítulo, nos apresenta algumas perspectivas pastorais que a Igreja precisa acolher todos aqueles que estão tanto na fragilidade da família, experimentando a fraqueza das pessoas, mas também apresentar, sim, as possíveis saídas, como, por exemplo, o acompanhamento de cada pessoa, o zelo por cada pessoa, a atitude de escuta de cada pessoa, do cuidado que não só acolhe, mas que faz a pessoa crescer na sua perspectiva de imagem e semelhança de Deus. No sétimo capítulo, reforça a educação dos filhos, o dever dos pais, a forma que a Igreja tem de auxiliar os pais, olhando para a pedagogia de Jesus, olhando para a pedagogia da própria história da salvação, perceber que a educação dos filhos é nada mais, nada menos do que dar-lhes um itinerário a ser feito na busca de uma vida que vai além desta. Uma vida que perpassa pela sua individualidade, mas está sempre em relação com os demais. No oitavo capítulo, a Igreja, através do ensinamento do Papa Francisco, nos apresenta como dever nosso de acompanhar, de discernir e integrar a fragilidade das pessoas. Não deixar ninguém para trás, não deixar ninguém perdido nas suas tribulações, nas suas angústias. Por fim,
o Papa Francisco nos alerta no 10º capítulo a espiritualidade conjugal e familiar. Espiritualidade aqui que consiste em viver sempre no projeto de Deus, a partir da vontade de Deus. E essa espiritualidade não pode ser fantasiosa e muito menos alienada, mas deve ser histórica, factual, iluminada pela vida de oração, pela vida de comunhão, pela vida de partilha, pela vida de entrega de si para a vida comum da família, para a vida toda da família. Passemos então uma breve introdução e o objetivo do ano da família Amoris Laetitia. Primeiro, aprofundar na implementação de uma pastoral familiar que acompanhe as pessoas. Veja, o que é uma pastoral? Pastoral é ter uma ação de pastor, é fazer presente o cuidado do bom pastor. O bom pastor que sabe da ovelha que precisa ser corrigida, da ovelha que precisa ser protegida, da ovelha que precisa ser buscada, resgatada das armadilhas que o inimigo propõe para cada pessoa. E a quem devemos acompanhar? Acompanhar as crianças, desde a sua gestação, passando por aquele processo de construção de consciência, construção de responsabilidade, construção de vida em comunhão com Deus. Também a juventude, que tem tantos sonhos e desejos, que mesmo a família com tantas crises, se percebe na mente, no coração da juventude, um desejo profundo de constituir uma família que seja a base, a referência, o espaço onde se educa de forma plena, verdadeira, a pessoa humana nas suas mais diversas dimensões, seja a dimensão física, psíquica e espiritual, seja na sua dimensão social, seja na sua dimensão da afetividade. Há que acompanhar também os idosos como a expressão daqueles que acumulam o saber, daqueles que guardam consigo a experiência do passado e pode ajudar as gerações futuras a encontrar com o significado da vida que vai além do tempo e do espaço. Por fim, é dever da igreja, através da pastoral familiar, cuidar dos casais nas suas diversas circunstâncias, seja aqueles casais que estão bem estruturados, naqueles casais que passaram por crises, por situações difíceis na convivência, na construção do próprio ambiente familiar. Ali a igreja tem o dever de acompanhar. E também as famílias nas suas mais diversas configurações, nas várias circunstâncias, que sempre serão, todas as famílias, um sinal visível de um Deus que se faz presente, de um Deus que é comunidade, de um Deus que é Senhor da vida, de um Deus que nos criou para o amor e para amar. Vamos lembrar aquilo que alguns autores recordam, né? Que a família, os filhos não são propriedades dos pais, mas eles são a expressão da vida, do casal que quer construir um lar, mais do que um lugar, é uma dimensão de vida. Mais do que um espaço físico, é uma relação onde pais e filhos se encontram na mesma direção, a direção do amor e da vida eterna. Vamos lembrar quando Khalil Gibran nos fala que quando o arqueiro mira o alvo na senda do infinito e vos estica com toda a sua força para que as suas flechas se projetem, rápidas e para longe. Que o vosso encurvamento na mão do arqueiro seja a vossa alegria. Pois assim como ele ama a flecha que voa, ama também o arco que permanece estável. Veja que aqui está algo que nos chama a atenção. Sabermos que os pais não são proprietários da vida dos filhos, mas são zeladores, administradores, cooperadores, para que a vida seja multiplicada na sua dimensão humana, mas principalmente na sua dimensão sagrada, na sua dimensão divina. Então, uma pequena viagem sobre a Amoris Laetitia, nós vamos perceber que o Papa Francisco destaca o chamado a ver Deus em todas as situações, em todos os momentos, em todas as pessoas que compõem a família. Não se trata só de ver Deus nas coisas, mas se trata de ver Deus na história real, vivida,
pelo casal. A atenção à obra de Deus em si, a obra que Deus constituiu, e de uma maneira especial a pessoa humana, né, como também o mundo. Deus, quando decide criar o homem, o cria à sua imagem e semelhança. Por isso, precisamos, nesse itinerário proposto pelo Papa Francisco, perceber como Deus trabalha sempre, como Deus doa ao homem a vida, mas também Deus se doa a este mesmo homem, a esta mesma mulher, o seu ser, a sua identidade. Então, a partir desta perspectiva do chamado, nós podemos lembrar, somos chamados a quê? A contemplar, a caminhar e a cuidar das pessoas. Contemplar Deus, contemplar também pessoas. Caminhar com Deus, caminhar também com as pessoas. Cuidar da presença de Deus em nós, para cuidarmos das pessoas. E em que consiste esse contemplar? Contemplar a família como o lugar onde Deus se faz presente, onde Deus se revela, onde Deus se torna visível. É chamado lugar teológico, ou seja, onde o Deus da vida revela a sua vida amorosa, o seu carinho, a sua misericórdia. E a família, no capítulo 1, é chamada a ser vista como não qualquer instituição, mas sim alguém que se une a alguém como expressão do seu ser mais íntimo. E no capítulo 1 vai se dizer a casa da família. Na casa da família é preciso lembrar que tem características próprias dessa casa da família. A primeira característica é o amor. O amor generoso de Deus, o amor que se apresenta nas várias dimensões, seja o amor físico, carnal, sexual, seja o amor da amizade, da reciprocidade, da partilha, mas seja o amor da gratuidade, o amor que se revela na ação de Deus entre nós. O amor consiste exatamente nisso, né? Acolher Deus a partir do seu interior. Acolher Deus na oração, acolher Deus na construção da paz, acolher Deus com a sua presença, visível, real e histórica. Outro ponto importante é que este contemplar a família deve nos fazer observar e inteirar-nos com a união. A união seja no vínculo corporal, físico, mas também no vínculo espiritual e afetivo. A união que gera vínculo que é a expressão da unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mesmo no vínculo da sexualidade, ali está expresso a unidade da vida que se multiplica, da vida que se entrega um ao outro. E essa união é preciso também gerar uma comunhão como sinal, como sacramento visível da união do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É essa união que faz você, marido, se tornar um com a sua esposa e faz você, esposa, se tornar uma com o seu esposo. Além do amor da união, é preciso que esse amor seja fecundo, produza fruto, gere resultados no sentido mais profundo do termo. Não resultados materiais apenas, mas pessoas humanas. Deste amor entre marido e mulher, desta união entre marido e mulher, que está fundamentada na união com Deus e na união de Deus, é preciso entender que ela necessariamente precisa ser fecunda, porque o amor verdadeiro é aquele que é fecundo, né? O resultado do amor, o resultado da união é o fruto bendito, que na Virgem Maria é Jesus, e em todos os casais são filhos de Deus também, a imagem e semelhança. Outro ponto importante é que este contemplar também deve nos levar a caminhar. Caminhar crescendo na santidade. Foi para isso que Deus nos criou. Como fala lá no Levítico 19:2, sede santos porque o vosso Deus é santo, sede perfeitos porque o vosso Deus é perfeito, fala Mateus 5:48. Caminhar crescendo em santidade, na identificação com Deus. Ser santo não é ser um extraterrestre, mas ser santo é verdadeiramente deixar Deus se tornar visível em nós, nas nossas atitudes, no nosso comportamento, nas nossas relações, na nossa interação amorosa. O casal tem todos os meios necessários para fazer esse caminho de crescimento na santidade.
Qual é? O primeiro é a clareza de que o casal, enquanto família, ela tem um destino. E esse destino, ou seja, esse rumo da vida, é a comunhão trinitária. O homem nasceu para viver em Deus, porque ele nasceu de Deus e ele é chamado a ser e a viver em Deus. A vida divina em Cristo, que revelou-se na encarnação, na paixão, na morte e ressurreição, e mostra para nós que também nós somos convidados a caminhar para a vida com Deus, a vida em Deus e a vida para Deus. O segundo ponto é que esse caminho já está definido para nós. O caminho é Jesus Cristo e a igreja. É em Jesus, com Jesus e na igreja e com a igreja que nós vamos fazer esse itinerário que nos leva a uma vida plena com Deus. Aí nós podemos qualificar ou certificar que se trata de fazer o caminho da espiritualidade. A espiritualidade que não é qualquer coisa, é uma vida de comunhão, de interação e de identificação com o Pai, o Filho e o Espírito Santo no amor eterno. Outro ponto fundamental é que nesse caminho nós temos um alimento, e esse alimento não é qualquer coisa, é na verdade a oração pessoal, a oração conjugal, a oração familiar, e essa oração pessoal, conjugal e familiar deve nos levar a uma oração comunitária, a uma oração partilhada com os irmãos, porque afinal de contas somos filhos do mesmo Pai. Mas não só a oração, essa oração que se faz carne para nós, essa oração que se faz presente em Cristo Jesus na Eucaristia. A Eucaristia é o grande alimento do cristão. É na Eucaristia que nós, primeiro, recebemos de Deus todo o fruto da sua misericórdia, que é o próprio Jesus. E nos alimentamos de Deus para nos tornar cada vez mais semelhantes a Ele. E assim nós poderemos gerar em nós a caridade. Veja que a caridade ela é fruto exatamente da nossa comunhão com Deus, pela oração pessoal, conjugal e familiar, mas ela se faz carne para nós. Jesus é o amor do Pai a nós, dado a nós, pela ação do Espírito Santo, é claro, né? Por fim, temos o mapa, o itinerário, o caminho a ser percorrido. E qual é esse caminho? A palavra de Deus. Daí a importância que o padre Cafarel dá à escuta da palavra. É pela escuta da palavra que nós vamos encontrar o sentido da nossa vida, o sentido do nosso caminhar, o sentido do nosso direcionamento para a vida eterna. Esse itinerário passa pela palavra, mas também passa pelo carisma que o movimento tem. Esse carisma não é qualquer um, é a santificação da família, é a espiritualidade conjugal vivida de maneira intensa, permanente, progressiva e sempre em comunhão com a igreja. Daí a importância do sacerdote dentro da equipe, porque o sacerdote é a presença real de Cristo e da igreja. É aquele que faz presente o ensinamento de Jesus atualizado pela igreja. Além de tudo isso que vimos, temos também esse processo do caminhar. E o que é caminhar? É sair de um estado fixo e entrar em movimento para a vida eterna. Quando, lá no capítulo 4 e 5 da Amoris Laetitia, que a gente pode dizer, e o próprio Papa tem consciência disso, é o coração de todo o documento, né? O amor no casamento e esse amor que se torna fecundo. Veja que aqui, nesse capítulo 4 e 5, vai falar exatamente desse amor que nos apresenta diante de Deus, porque somos obra amorosa de Deus. Esse amor que nos coloca na relação com as pessoas, por isso também o amor carnal, o amor sexual, que é algo que é sagrado e que muitas vezes o inimigo e o próprio mundo se utiliza dessa dimensão do amor para destruir o verdadeiro significado do mesmo amor que vem de Deus. Deus e o casal entram numa relação amorosa. Deus fecunda o amor do casal. Aí a gente entender por que a colaboração e a participação do casal, tanto na graça de Deus, como também pelo exercício do ato conjugal, do ato em que homem e mulher se entregam totalmente. Por quê? Porque receberam a vida de Deus
e receberam também a missão de cooperar nesta criação amorosa de Deus. Vejamos bem que tudo aquilo que o casal deseja, é preciso entender que a graça de Deus é que dá sustentação. Sem a colaboração do homem, a graça não pode agir. Mas sem a graça, o homem também não pode agir. Então, todos têm as suas fragilidades, as suas vulnerabilidades, né? E aí nós podemos, lembrando que a Amores Letícia nos coloca, nós temos 3 caminhos a serem vividos, assumidos, né? Para curar, purificar e transfigurar o amor ferido e frágil que encontramos na vida do matrimônio, na vida da família, na vida da própria sociedade. Vejamos bem, Deus e o casal devem agir conjuntamente. Pela natureza, o homem se dispõe para deixar Deus agir com a sua graça. Pela graça, Deus supera aquilo que o homem por si só não é capaz de fazer nesse caminho de santificação. E aqui tem algo importante. Quais são, diante das vulnerabilidades, quais são os caminhos que o casal deve buscar para curar do pecado, curar daquilo que separa o homem de Deus, de purificar de toda a malícia, de toda a concupiscência, de se transfigurar, ou seja, de recuperar a imagem e semelhança de Deus, que é exatamente o projeto de Deus. Restaurar no casal a imagem e semelhança do Pai, Filho e Espírito Santo. Então, qual é o meio pelo qual nós podemos alcançar essa cura, essa purificação e essa transfiguração? Através da oração. E aí, repito, a oração pessoal, a oração conjugal, a oração familiar, a oração comunitária. Mas é também na Eucaristia, onde Jesus se entrega absolutamente por mim e por você, para nós, para nos gerar como imagem e semelhança dele mesmo. E outra consequência dessa oração e da Eucaristia é a capacitação para o perdão. Sem o perdão, a família não experiencia o amor de Deus. Não existe família perfeita, como o próprio Papa Francisco fala, não existe casal perfeito, não existe marido perfeito, nem mulher perfeita. O que existe é um espaço na família para se exercer, vivenciar o perdão. A família que não descobre que o perdão é a grande liga que vai unindo o casal nas suas diversidades, nas suas diferenças, e o perdão capacita a pessoa a deixar o outro contribuir para a melhoria um do outro. Que Deus nos dê, então, essa graça, né? O cuidado com a manifestação verdadeira, né? Ou seja, a espiritualidade e o amor. Não dá para entender uma vida de família sem esse cuidado. Esse cuidado como a revelação de uma espiritualidade encarnada, de uma espiritualidade que modifica o meu querer, o meu pensar e o meu agir. Ora, para quê? Mudar o meu querer, o meu pensar e o meu agir para amar. Amar como Jesus amou. Amar como a igreja nos ama. Amar como o próprio Jesus Cristo na cruz mostrou para cada pessoa humana, né? Então, todos nós, enquanto batizados, nós somos gerados, nós nascemos, nós vivemos e nós morreremos um dia. Mas, graças a Deus, graças ao mistério pascal, a igreja nos anuncia. É verdade que fomos gerados, nascemos, vivemos, mas que morreremos. No entanto, ressuscitaremos. Como fala São Paulo, se Cristo não tivesse ressuscitado, nós seríamos os mais idiotas dos homens. E é por causa da ressurreição de Jesus que nós também ressuscitaremos. E ressuscitaremos para quê? Para que as nossas vidas sejam plenificadas em Deus. Mas essa ressurreição que acontecerá no juízo final, ela não é algo desencarnado ou desvinculado com a realidade histórica. Ela vai se processando cada dia, né? Nós nascemos de Deus, vivemos para Deus, nós morremos em Deus para ressuscitar em Deus e com Deus, né? E essa ressurreição de Deus deve nos levar também a cooperar. Essa ressurreição de Deus em nós deve ajudar-nos também a colaborar
na ressurreição dos demais. Esse lavar os pés, esse dar a vida pelo outro, esse estender a mão para quem está caído, esse olhar para o outro para encontrar com o próprio Deus, né? Então lembremos que esse cuidado inclui exatamente o cuidado do marido pela mulher, ou da mulher com o marido, dos pais com os filhos, dos filhos com os pais. Mas de maneira fundamental, no movimento das equipes de Nossa Senhora, nós temos que deixar claro, né, que a espiritualidade conjugal deve ter a atenção, e esse consolo, esse encorajamento cotidiano, né? A espiritualidade conjugal não é uma coisa mágica, não é algo que vai me deixar fechado em mim mesmo, vai me conduzir a um caminho de vida eterna. Por isso que todo ato que o Senhor nos dá de amor, de espiritualidade, deve nos fazer conhecer, amar e servir a Deus. Toda ação do cristão é para essa finalidade. Quando se dispõe a cuidar de alguém, é olhar com amor. É o princípio do cuidado. Esse olhar com amor significa como o samaritano que olha para aquela pessoa que estava abandonada, ferida, machucada, roubada e tem misericórdia. No fundo, o olhar para o outro com amor significa ocupar o lugar do outro para ajudar o outro a sair daquela situação. Cuidar onde se encontra o outro, na situação, por exemplo, de infidelidade, de doença, no momento de tristeza, de angústia. Cuidar é também estar ao lado do outro naquele momento, naquela situação real, né? Cuidar colocando o outro no nosso coração, hospedando o outro em nosso coração, em nossa mente, na nossa vida, no lar, naquilo que o outro precisa. Cuidar não é olhar de longe e passar do outro lado. Cuidar do outro significa estar disposto a abrir espaço em mim para que o outro alcance a sua dignidade, reabilite nas suas condições de pessoa humana e a imagem e semelhança de Deus. Então, nesse caminhar, nós encontramos e percebemos os outros nas suas precariedades. Mas isso tudo é possível na medida que nós contemplamos a necessidade do outro. Contemplar é se deixar invadir pelo mistério do outro. Cuidar do outro, contemplar o outro, é perceber que o outro tem o seu valor, independente de ser agradável ou não, independente de ter feito o que eu quero ou não, né? Temos que acolher o outro para cuidar de verdade do outro. Passemos agora no segundo ponto, o carisma das equipes de Nossa Senhora, que deve estar sempre revisitado, ou seja, revisto, atualizado. Atualizado não no sentido porque ficou velho, mas no sentido de fazer presente toda a inspiração que Deus suscitou no coração do padre Caffarel e que durante o passar dos anos a sociedade vai exigindo uma nova linguagem, uma nova compreensão de um mesmo mistério, o mistério do amor infinito de Deus. Descobrir um novo olhar sobre o carisma das equipes, sobre os PCS, sobre as orientações de vida, iluminados por aquilo que a Igreja, de forma magistral, nos apresenta, e nos apresenta através do Papa Francisco pela Amoris Laetitia, onde a alegria do amor se faz presente para iluminar a história de cada casal, a história de cada família, a história de cada pessoa humana. Então, o primeiro ponto fundamental é saber que a nossa vida tem uma direção, tem uma meta. E qual é essa meta? Essa meta ela é universal. Ela é a busca da santidade. Quer dizer, é a perfeição cristã. É cumprir o que as bem-aventuranças nos apresentam, o amor a Deus, pelo amor ao próximo. Agora, essa meta, ela não é alcançada de qualquer forma. Ela precisa de meios e de atitudes reais e concretas. E quais são esses meios, né? Primeiro, é a própria vida cristã, para todos, mas para o movimento é a vida de equipe. As orientações que as equipes, com tanta sabedoria, com tanto zelo, com tanto esmero, têm se ocupado e se preocupado de apresentar para cada família. A escuta cotidiana da palavra de Deus,
A meditação, ou seja, deixar a palavra de Deus iluminar a história pessoal, as crises emocionais, afetivas, as crises financeiras, as crises, inclusive, até mesmo de saúde. E ali, diante da palavra, na meditação, podemos deixar que Deus, iluminando a nossa história, nos faça viver a salvação, ou seja, a vida eterna. A oração conjugal, que evidentemente tem como referência também a palavra de Deus, tem como elemento importante a oração pessoal, porque a oração conjugal também é consequência de um exercício de oração pessoal. Lembramos aquilo que Santa Teresinha do Menino Jesus fala, que a oração é o respirar da alma. Se eu não respiro, eu não posso compartilhar a vida. Se eu não rezo, eu não posso dar a vida pelo próximo. E o matrimônio, melhor do que todos, vocês sabem que é sempre dar a vida um pelo outro. Mas só pode dar a vida aquele que tem a vida. E a vida se chama Jesus Cristo. O dever de sentar, o dever de zelar um do outro, de cuidar, de ouvir, de deixar que o outro coloque as suas alegrias, suas tristezas, as suas compreensões sobre a vida e até mesmo as suas crises. A regra de vida que ajuda a ordenar a nossa vida para seguir o projeto que Deus tem para nós. Por fim, o retiro é aquela parada onde vamos nos alimentar dos tesouros da fé, dos tesouros da igreja, do maior tesouro que é o próprio Pai, Filho e Espírito Santo. Diante de todos esses meios, quais devem ser as minhas atitudes? A primeira atitude é a busca da verdade de Deus. Não cairmos na malícia e na perversidade de deixar nos enganar pela mentira do demônio. E em que consiste a mentira do demônio? Que o homem pode ser feliz fora de Deus. E não é verdade. A busca da vontade de Deus, da verdade que é Deus, do querer de Deus, deve nos fazer movimentar-nos para a santificação. Ter uma experiência de encontro. O encontro significa sair de si e abrir espaço para o outro chegar até mim. E, ao mesmo tempo, eu me colocar à disposição para chegar até o outro. Por fim, o da comunhão. A comunhão que significa estar unidos em Deus, unidos por Deus e unidos para sermos um com o próprio Deus. Lembremos que o sacramento do matrimônio é este tesouro, né, que a igreja nos deu por cumprindo a ordem de Jesus, né? Vamos lembrar que o sacramento do matrimônio não é qualquer tipo de união contractual. Não, o sacramento do matrimônio é o sinal sagrado do amor eterno de Deus pela humanidade que se torna realidade na vida de um homem e de uma mulher, para gerar filhos, famílias equilibradas a partir do Espírito Santo, não a partir do desequilíbrio do mundo. Os escritos do Padre Cafarel e o próprio guia das equipes, né, apresentam as equipes de Nossa Senhora, primeiro, como o lugar de descobrir as riquezas do sacramento do matrimônio, ou seja, do sinal sagrado de Deus na vida de um homem e de uma mulher. É também o lugar de descobrir e aprender a testemunhar esse amor. Mas não é qualquer amor, é o amor que vem de Deus e o amor que nos leva a Deus. O amor que nos faz caminhar na direção da própria fonte, que é o mesmo Deus. E isso coincide, né, com os números 72 a 74 da Amoris Laetitia. O matrimônio também é o lugar de ajudar os casais a tenderem para a santidade, que coincidem com os números 89 e os 184. Ora, o que quer dizer ajudar os casais a tenderem para a santidade? É que, movidos pelo Espírito Santo, recebido no batismo, alimentado pela palavra, alimentado na Eucaristia, os casais decidem caminhar na direção de Deus. Melhor dizendo, decidem acolher Deus, que já vem em nossa direção. E vindo em nossa direção, Ele nos traz o maior presente, a vida eterna. Então, nas orientações e também na Amoris Laetitia, aparece assim que o matrimônio deve frutificar para fora do casal e da sua família. Quer dizer, nenhuma luz existe para iluminar a si mesma. O sal não existe para salgar a si mesmo, mas deve iluminar os outros, deve salgar a comida. Assim deve ser a vida de toda a família. E de uma maneira muito especial das famílias das equipes de Nossa Senhora. Sabemos que a missão da família
é cuidar também dos mais fragilizados, como o Papa lembra lá na Alegria do Amor, no número 38. Precisamos entender, a sua família não existe para você mesmo, ela existe para os outros. Por quê? Porque nós nascemos de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus Pai é para o Filho, o Filho é para o Pai e o Filho para o Espírito é para o Pai e para o Filho. Ou seja, nós nascemos de um ser para, não fechado em si, mas dado ao outro. Os PCS e a própria reunião da equipe vai dando solidez a esse caminho de gestação na fé, de educação na palavra, de alimentar dos sacramentos, de uma convivência entre os irmãos ali da equipe. Os PCS são ferramentas, não são peso, não é uma canga jogada sobre nós, mas é uma ferramenta para nos dar a solidez de deixar-nos nutrir pelo amor. O amor que faz de dois seres absolutamente diferentes, uma só carne. Veja que aqui nós temos algo fundamental. O PCE ajuda o casal a superar as suas diferenças e entrar na unidade que vem de Deus e que nos leva a Deus. Daí, lembremos rapidamente, o dever de sentar-se. É dar-se tempo de qualidade para ouvir com paciência e atenção. O dever de sentar não pode ser entendido como uma obrigação imposta, mas deve ser entendido como uma necessidade, que eu preciso ajudar o esposo, a esposa, para que eu também seja ajudado, e essa ajuda mútua de ouvir com paciência, com generosidade, faz do casal uma família sagrada. Outro ponto fundamental é a oração conjugal, que tem como ponto de partida a oração pessoal. Se você pessoalmente não reza, dificilmente você vai se dispor a entrar em oração pela sua esposa, pelo seu esposo e os dois juntos diante de Deus. Então, a família que reza unida, ela vai sempre permanecer unida em Deus, porque essa unidade, ela não é fruto de uma parte do homem ou de uma decisão pessoal, ela é fruto de um amor generoso de Deus. Ela é fruto de uma gratuidade de Deus. Então, a oração conjugal, a família reza unida, permanece unida. Além da oração, evidentemente, há aqui algo importante. O hábito da meditação. Encorajar cada um dos cônjuges a ter momentos de oração a sós diante de Deus. E essa meditação, ela passa por iluminação da sua história a partir da história da salvação. A escuta da palavra, e aqui está um ponto fundamental para a igreja, para todo filho de Deus. Escutar a palavra é fazer a experiência de Nossa Senhora. Nossa Senhora escuta a palavra através do anjo e aceita essa palavra se fazer carne na vida dela. A missão nossa também é essa, é deixar a palavra encarnar-se em nós e gerar em nós Jesus Cristo, um homem novo, o homem guiado pela vontade do Pai e não guiado pela mentira do diabo. Então, escutar a palavra é deixar-se moldar interiormente, é deixar-se formar, entrar na forma de Cristo e sair da forma nossa, sair da nossa mentalidade mundana para uma mentalidade divina, a mentalidade do amor. Através da leitura orante, através da leitura eclesial da Sagrada Escritura. E aqui é muito bom lembrar, para interpretarmos bem a Sagrada Escritura, nós temos que lembrar que a igreja tem uma tradição, que a igreja tem um magistério, que a igreja tem a sabedoria do Espírito, a garantia do Espírito para iluminar a vida de todos aqueles que se dispõem a percorrer o caminho da salvação. Por último, falamos sobre o retiro, que é algo fundamental. É aquela parada para reabastecer as energias, reabastecer a intimidade com Deus, reabastecer a intimidade do casal, reabastecer aquilo que é a graça que inunda o coração dos homens. É a meditação para proteger e vivificar as famílias. Através de curtos retiros para os casais, aonde o casal sai um pouquinho do seu universo de rotina e entra no mistério amoroso de Deus. Se procurarmos e refletirmos texto da Amoris Laetitia, com certeza encontraremos o cheiro dos PCS
e do carisma das equipes de Nossa Senhora em muitos lugares, porque a fonte do matrimônio e da família é a mesma para todos os movimentos e todos os setores e pastorais da igreja. É da igreja, da palavra de Deus, que encontramos esse significado pleno do amor eterno de Deus. Outro ponto é a atenção à condição humana, a missão e as propostas apresentadas tanto pelo movimento como também pela própria igreja, né? Diante dessa condição humana que é marcada pelas fragilidades, né? Ter em mente a lei da gradualidade. O que significa isso? Saber que ninguém casou com uma pessoa pronta, perfeita, acabada. As pessoas estão num processo de crescimento. E também a revelação, ela é gradual, né? Não podemos desanimar com o insucesso ou com o fracasso de um dia ou de outro. Deve-se dar conta de que o mais importante não é onde estamos, mas a vontade de progredir. Para onde vamos? E para onde vamos? Para o seio de Deus, para a vida trinitária, para a vida plena em comunhão com Deus. E qual é a ação plena e verdadeira? É esforçar-nos por ser melhor. Melhor do que quem? Do que o outro? Não, melhor do que nós mesmos, né? Melhor do que a nossa própria história, do que eu. Eu preciso ser melhor do que eu. Não preciso ser melhor do que ninguém, né? Exigir-se melhorar. Caminhar mesmo lentamente dentro da própria condição humana e entender a condição dos outros, né? Para apoiá-lo, para ampará-lo, para corrigir também. Ter essa liberdade de uma correção fraterna, de casal que sabe que o defeito do outro é a oportunidade para melhorar a mim mesmo. E tem esse texto da Cora Coralina, né? Que é muito lindo, eu acho que vale a pena depois cada um lê-lo. Ter a consciência de ser autêntica e procuro superar todos os dias a minha própria personalidade, né? E aí vai dizer o dever que temos de seguir melhorando cada dia mais, superando a si mesmo. Por fim, temos a atenção à condição humana, a missão e as propostas dada pela igreja, dada pelo movimento, e diante dessa missão é ter com clareza, né, de que os discípulos e o próprio Jesus fizeram o seu caminho, né? Encontraram pessoas para receber o anúncio e a misericórdia. Você, marido, deve ser alguém que está sempre ajudando a sua esposa a conhecer melhor o movimento, a palavra, a convivência da equipe. E a ação está aqui, expressa, né? Tornar-se um casal missionário. Nós não podemos pensar em viver só para nós mesmos, né? Precisamos fazer esse caminho cuidando e atendendo os outros, né? No mais um texto da Cora Coralina, quando muitas vezes basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que sacia, amor que promove o outro na sua dignidade. Ter atenção a essas condições humanas, a missão da igreja de levar Deus para os outros. Então, nós temos diante das propostas que a própria a igreja nos apresenta, o movimento apresenta e o Papa Francisco nos apresenta, é ter em mente que as orientações de vida, elas devem estar sempre unidas, né, sintonizadas com a proposta de que não somente os casais devem crescer, mas o movimento precisa crescer, amadurecer, progredir na vida de santidade. Isso tem que refletir no movimento, diante das propostas que Deus faz, emanadas, né, através de uma vida de igreja, de uma vida dentro do movimento, de uma vida dentro da própria sociedade. Acolher e seguir a proposta, mesmo que sejam desafiadoras, exigentes para nos retirar da nossa zona de conforto, seja conjugal, profissional, eclesial, né? Seja como equipista, seja como na dimensão social. Eu preciso colaborar para que a sociedade seja melhor não só no sentido material, mas no sentido humano, né? Não te deixes destruir. Ajuntando novas pedras e construindo novos poemas, recria a tua vida sempre, sempre. Fala Cora Coralina. Remove pedras e plantas roseiras.
faz doce, recomeça. É um texto poético e muito bonito. Por fim, o terceiro ponto, estabelecer novos caminhos. Não há maior liberdade, né, do que deixar-se guiar pelo Espírito Santo e permitir-lhe que nos conduza para onde ele quiser. Veja, o Papa Francisco deixa claro, a missão nossa é se deixar guiar por Deus. Não podemos atender a todos como movimento, mas podemos semear casais em todos os lugares, com seus dons, com seus carismas particulares, para atender a todas as pessoas que precisam. Quer dizer, deixar-se evangelizar, antes de querer evangelizar os outros. Dar-se nos enriquece mais do que querer receber dos outros, né? E os grandes desafios das pastorais apresentadas pelo Papa Francisco na Amoris Laetitia estão no capítulo 6º, 7º e 8º. Primeiro, anunciar o evangelho da família, pelo testemunho, usando a estratégia das equipes jovens de Nossa Senhora. Lembrar que a família é uma palavra de Deus para o mundo. A família precisa ser uma palavra de Deus para a sociedade. Aí devemos cuidar, por exemplo, dos noivos, né? Orientar os noivos no caminho da preparação para o matrimônio, mas não aquela preparação ridícula de uma tardezinha. Não, preparações que demandam mais aprofundamento no mistério do matrimônio e não que para apenas sair do peso da consciência de que fizemos uma preparação. Não, preparar constitui todo um processo mais alongado, mais profundo, mais consistente, tanto na palavra de Deus, quanto no ensinamento da igreja, como também na vida sacramental. Acompanhar, por exemplo, os casais nos primeiros anos da vida conjugal. E aí nós temos, por exemplo, a experiência conjugal, esclarecer sobre crises, ansiedades, dificuldades que todo casamento tem. Aliás, não é só o casamento, toda vida humana tem. Qualquer novidade traz consigo algumas dificuldades e aprender a enfrentá-las e não fugir delas. Quando, por exemplo, estamos diante da morte, saber acolher as pessoas que perdem os seus entes queridos. E de uma maneira especial, o cônjuge, né? Então, tem aí a equipe, as comunidades Nossa Senhora da Esperança, que ajuda as pessoas a viver essa nova etapa da sua história, saber que a vida vai além dessa e, graças a Deus, a nossa esperança é um dia poder reencontrar-nos todos na casa paterna. E os grandes desafios, como já foi colocado, precisa suscitar em nós a busca de um fortalecimento na educação das crianças sobre os valores fundamentais da fé, da esperança e do amor. Acompanhar as situações de fragilidade, ajudar as pessoas a crescer no amor, né? a buscar os projetos de estudo, e graças a Deus as equipes de Nossa Senhora têm desenvolvido muito através de formação permanente no site das equipes de Nossa Senhora. E a quantidade de casais equipistas servindo, né, por exemplo, todo o trabalho da pastoral familiar deve ser para todos nós uma motivação para fortalecer a pastoral diocesana, a pastoral paroquial, as equipes que estão aí na luta para cuidar da família. Lembremos que Deus nos convida a crescer na fé, a obedecer a palavra de Deus, sair sem medo na direção das necessidades do outro, porque ninguém se santifica sozinho. A santidade, ela floresce na vida em comum. Nós somos criados a partir de uma comunidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Daí o nosso dever de também cuidar das pessoas como sendo irmãos e filhos de Deus. Porque casais santos nutriram outros casais, feridos ou não, através da convivência, da proximidade, nos mais diversos ambientes, né, no decorrer da história. Daí a importância, poder dizer, Deus é a nossa alegria e a nossa esperança. E podemos concluir, como a Amoris Laetitia apresentou, a pastoral familiar dentro do protagonismo da evangelização e o cuidado das famílias, chamando assim as demais forças pastorais da igreja e os movimentos para uma verdadeira maratona de colaboração e de participação na construção do reino de Deus, que passa
pelo ouvir da palavra, pela vida sacramental e pela convivência. Assim, nós precisamos da participação de mais padres, de mais leigos, né? Nessa ação evangelizadora junto à pastoral familiar. Todos nós somos chamados a ser colaboradores para que a família seja uma família sagrada e que ela expresse aquilo que o Papa São João Paulo II vai nos dizer, o sinal mais expressivo e mais visível da Santíssima Trindade. Que o Deus Todo-Poderoso nos abençoe e nos proteja e nos faça crescer nesse amor generoso de um Deus que nos criou como família, para que eternamente vivamos na família de Deus. Deus abençoe e proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.